Agora falaremos um pouco do curso clínico do novo coronavírus. Professora Marise, nos fale dos sintomas do novo coronavírus. Então, os sintomas mais frequentes, as queixas mais frequentes são febre. Febre é um sintoma importante. Os sintomas respiratórios, como coriza, dor de garganta, tosse seca, são os sintomas respiratórios mais importantes. Espirro também está citado, mas não é um dos mais importantes. Mas um dado curioso com o coronavírus são os sintomas sistêmicos. Então, isso tem chamado muito a atenção, porque o paciente apresenta muita queixa de mialgia, apresenta muitas vezes sintomas gastrointestinais, diarreia, náusea. Anosmia é uma outra queixa que vem sendo citada, alteração do paladar, e aí nisso a gente fica preocupado, sobretudo aqui no Nordeste, com a confusão que isso pode trazer em relação a outras síndromes infecciosas agudas, como a dengue, por exemplo, Já há inclusive relato na literatura de manifestações cutâneas que são muito semelhantes ao que os pacientes com dengue manifestam. Então, só para reforçar, os sintomas respiratórios das outras viroses respiratórias, febre, dor de garganta, coriza, tosse seca são os mais importantes, mais congestão nasal, mas lembrando dos sintomas sistêmicos, E esse é um fator. E o outro dado interessante é que a febre às vezes não vem no início, ela aparece lá na frente. E aí isso é um dado que deve chamar a atenção do clínico se o paciente reclama, eu comecei com dorzinha de garganta, coriza, mas eu não tinha febre. Parece um rinovírus, uma virose, simples. Só que aí depois, lá para o quarto dia, surge febre, é febre alta, contínua. Opa, eu tenho que atentar que isso pode ser Covid, A febre surgiu mais tarde. A febre, ela tem que ter uma maior ou igual a alguma? Não, a preocupação com a intensidade da febre é para chamar a atenção para a possibilidade de se tratar de um caso grave, De um caso no qual ele tem pneumonia, por exemplo. Os pacientes que fazem pneumonia fazem mais febre persistente, alta, Febre mais prolongada. Então, o que a gente tem orientado é, se a febre persiste mais de 2 dias alta, persistente, fique atento se isso não vai ser uma forma pulmonar, E o diagnóstico, como é que se faz o diagnóstico do novo coronavírus? Então, o diagnóstico do coronavírus, na verdade, do ponto de vista clínico e epidemiológico, hoje, com a transmissão comunitária, todo paciente com sintoma respiratório eu já devo assumir como sendo um caso suspeito, porque eu já tenho a transmissão comunitária, Na verdade, eu só vou testar, essa é a recomendação atual do Ministério da Saúde, mas pode mudar. É importante saber que essa estratégia de testar apenas os pacientes que têm comorbidades ou os pacientes internados e os profissionais de saúde, que é o que está posto hoje, pode mudar na medida em que tenhamos a disponibilidade de mais testes rápidos. Então, de teste rápido. Então, como é que se faz o diagnóstico? O diagnóstico confirmatório de Covid hoje é feito por um exame molecular. Eu faço um swab de narinas e orofaringe e isso vai para o laboratório e ele vai testar a presença do RNA do vírus através de biologia molecular. Esse é o método padrão, é o método ouro. No entanto, há outras possibilidades de testes que estão por chegar, Por exemplo, o teste rápido, que na verdade eu vou dosar IgM, IgG, ou mesmo exames sorológicos que vão surgir depois. Nesse momento, é método molecular, através de swab nasal e de orofaringe. Ok, e aí como é que a gente diferencia o médico que está fazendo uma orientação para a teleconsultoria ou mesmo aquele que está numa UPA ou numa estratégia de saúde da família, a síndrome gripal de um quadro de Covid? Não tem como diferenciar. Existe essa possibilidade, Porque é uma pergunta de bolso essa. Não tem como diferenciar. Na verdade, nós precisamos atentar para. Se o paciente tem sintoma respiratório, o cuidado que ele vai receber é o mesmo, sendo ou não Covid. A orientação é, se você não tem comorbidade, você vai ficar em casa, em isolamento domiciliar,
a gente vai comentar sobre isso mais tarde, para proteger os outros familiares. Se você tem comorbidade, como o professor Edson já falou, é muito importante que você atente para a sua doença de base. Se é hipertenso, se é diabético, se é um pulmonar que já é asmático, por exemplo, é muito importante ter sob controle sua doença de base para que ela não seja um fator complicador. Então, essa distinção entre um sintoma respiratório alto é Covid ou é influenza, é impossível, não dá para fazer essa distinção. Muito bom. E aí, só para clarear, né, quando é que eu devo orientar a fazer o teste para o Covid-19, né? Isso já foi um pouquinho falado aqui por Edson e também falado por você, mas para ficar bem claro para esse profissional que está nos assistindo. Então, a recomendação hoje do Ministério da Saúde para testagem, hoje, é pessoas que necessitam de assistência hospitalar. Então, chegou ao hospital porque tem doença de base, tem uma manifestação mais severa, ou paciente que tem a pneumonia e, portanto, chega com dispneia ou síndrome da angústia respiratória aguda grave, esse indivíduo tem que coletar. A outra condição é profissional de saúde. Profissional de saúde que apresenta qualquer sintoma respiratório tem indicação de testar. Eu preciso saber se ele é positivo ou não para definir o que fazer ou até quando ele fica isolado, né? Isso é muito importante. Interessante o grupo dos idosos, né? Também estariam nesse grupo de risco para serem testados, né? Desde que apresentem os sintomas respiratórios também. Né? E aí é interessante que também cada estado, né, seja avaliado, né, porque existem estados maior capacidade operacional de testagem e outros menos, que podem dar normativas um pouco diferentes, né, da própria recomendação do Ministério. Então isso acontece e é importante que os profissionais estejam atentos a isso, qual a normativa válida no seu estado. Isso é super importante, porque assim, se eu adquiro testes e posso ampliar essa testagem, o modelo ideal seria se pudéssemos testar todo mundo, né? Todos os sintomáticos respiratórios, independente de estar em casa, de estar no serviço de saúde ou ter comorbidade. Mas no momento atual não temos infraestrutura capaz de dar conta dessa testagem universal, né? Por isso que a gente está fazendo essa limitação para os mais graves, que vão para o serviço de saúde, né? Que incluem os idosos, comorbidades e as pessoas que fazem pneumonia e o profissional de saúde. E a gestação de alto risco. E a gestante de alto risco. Não podemos esquecer. E aí vamos para Edson agora. Como é que a gente faz o manejo na atenção primária à saúde, aquele profissional que está na estratégia de saúde da família, que muitas vezes é aquele que vai procurar a teleconsultoria? Bem, então assim, a equipe tem que estar engajada nesse tipo de assistência, né? Porque tem que ser um atendimento rápido, tem que ser um atendimento direcionado, a gente não pode deixar esses usuários circulando dentro da unidade básica, né? Então existe um fluxograma para isso, onde esse usuário ele entrou na unidade, ele tem que ser acolhido na porta da unidade por alguém, né? Que esteja devidamente preparado para isso, né? Inclusive paramentado com alguns EPIs. E ele possa, nesse sentido, ser avaliado, né? Vai ser questionado o sintoma respiratório. A partir do momento que ele for questionado em relação ao sintoma respiratório e ele responda sim para algum dos sintomas que a professora Marise colocou, aí a ideia é que ele seja direcionado para uma sala, né? E nessa sala ele tenha uma sala toda preparada para isso, né? Com a indicação é que tenha janelas abertas, ar-condicionado desligado e a porta possa ser fechada para que ele, sintomático respiratório, não possa estar propagando um possível coronavírus, né? E aí nesse direcionamento, um profissional de saúde de nível superior vai vir para complementar essa avaliação do usuário, né? E aí nessa avaliação ele vai ser questionado quanto aos sintomas de gravidade e também vai ser avaliado clinicamente, né? A partir do momento que o profissional médico, no caso, ele avalia esses sintomas, ele vai dar o devido direcionamento para o segmento do caso. Ele vai ser classificado como paciente leve, caso leve ou caso grave. E aí, a partir dessa classificação, ele vai sofrer as devidas orientações, né, de como o manejo vai ser feito. O manejo para o caso leve é de uma forma, o manejo para o caso grave exige internação, né, e toda a posterior avaliação para confirmação diagnóstica e manejo, né. Então, resumidamente, o fluxo é esse e, além disso, a gente vai detalhar, né, como manejar. Isso. E aí você me diz mais ou menos como é que a gente identifica os casos suspeitos.
Pronto, então, hoje a recomendação do Ministério é caso suspeito, todo sintomático respiratório. Então, com a questão da transmissão comunitária, a gente não separa mais aquela história anterior de contato com algum estrangeiro, né, viagem recente, né, esse não é mais um critério de caso suspeito. Caso suspeito é todo sintomático respiratório, com os sintomas que já foram colocados, e a partir desse momento ele vai passar por todo o trâmite de confirmação, ou não, né, se for um caso leve, para o manejo do caso. Uma dica simples e que pode ajudar a organizar a atenção básica ou a urgência, onde quer que seja, chegou um paciente à recepção e tem sintoma respiratório dito ou percebido, é muito importante que a recepção ofereça para ele uma máscara. Isso é fundamental, gente. Se a gente fizer isso sistematicamente, nós vamos reduzir muito a transmissão nas áreas de recepção, de urgência ou da atenção básica, de onde quer que seja, né? onde estão as pessoas. Então, isso é uma atitude que é barata, que é simples, mas precisa ficar atento e ter a máscara disponível ali na recepção, né? Exatamente. Então, além da máscara, se orienta também nesse fluxo, né, que o paciente possa ser orientado a lavar as mãos imediatamente, né, para também diminuir o contato com alguns fômitos dentro da própria unidade e possa haver também transmissão. Então, veja que são pequenas atitudes, né, de organização do processo de trabalho, né? Então, em cada unidade básica do Brasil, se o diretor da unidade ou se aquela pessoa que está responsável pela organização deste processo de trabalho tomar essa pequena atitude, né, em nomear, seja a pessoa que está lá na porta de entrada, que às vezes é o vigilante, às vezes é o ASG, né, tem várias configurações a depender do tamanho desta unidade, a depender de onde essa unidade ela está localizada, mas tomar essa pequena atitude de ficar de olho. Chegou na unidade, vai lá, faz aquela pequena fila com distanciamento entre as pessoas, né? Que é outra coisa super importante, né? E já vai distribuindo, né? Já vai distribuindo a máscara, né? Se tem contenção de máscara, só distribui máscara realmente para as pessoas que estiverem sintomáticas. Às vezes instala uma pia lá do lado de fora já da unidade, né? Ou põe um dispositivo com álcool gel, né? Com álcool gel também já é alguma coisa, né? Então, assim, são pequenas coisas que uma educação, né, para a população e para a própria equipe vale muito, né? E aí você consegue fazer uma contenção da transmissibilidade do vírus muito grande, né? Nessa lógica, Edson, quais os cuidados que o médico e a própria equipe ela pode ter para evitar aglomerado nas unidades básicas de saúde e assim diminuir o contágio? Pronto, algumas estratégias foram até colocadas, né, a questão de distanciamento entre as pessoas e as cadeiras e tudo, né, e é interessante que cada serviço, né, se organize da melhor forma que seja conveniente para tal, né. Então existem localidades do país que dá para se trabalhar bastante com o que a gente chama de acesso avançado, né, que é uma agenda onde a maior parte dos pacientes eles não vêm agendados, eles vêm por demanda espontânea, por demanda do dia, né? Então, para o sintomático respiratório, isso é o ideal. Ele não precisa agendar para ir à unidade, ele tem que ir na unidade quando ele estiver com sintoma e apresentar os critérios de gravidade. E aí a unidade tem que estar aberta a receber esse usuário. Então, se você diminui o agendamento eletivo, né, são aqueles pacientes já em segmento na unidade, a maioria deles com doenças crônicas mais compensadas, né, todas elas compensadas e assintomáticos, a ideia é justamente não expor esse usuário a pacientes sintomáticos. Então, se você tem hipertensos diabéticos compensados, por que não renovar suas receitas sabendo que eles estão compensados suas doenças e não ter essa necessidade dele vir ao profissional, né? Você pode espaçar mais alguns segmentos que também de pacientes que estão estáveis, né, em algumas outras doenças, e aí permitir assim um maior engajamento dos sintomáticos. Além disso, estender o horário de funcionamento da unidade é super importante. Vários locais do país estão fazendo isso, né, para receber essa demanda. Então, unidades que funcionavam antes até 5 horas da tarde, hoje funcionam até 8 horas da noite, né, uma realidade local nossa.
Então, são estratégias outras interessantes. No atendimento ao usuário sintomático, é esse o fluxo, ele tem que ter um atendimento diferenciado, no sentido de ser separado dos outros usuários, né? E ter um atendimento mais rápido nesse sentido, principalmente aqueles que apresentam comorbidades, né? Porque esses são realmente os pacientes de maior risco. Então, os que apresentam comorbidades, apresentam algum grau de imunossupressão, né? Os idosos, as gestantes, sintomáticos, esses têm que ser atendimento prioritário na unidade, né? E aí eles devem entrar e sair, né? Ser atendidos e rapidamente serem direcionados para onde for necessário, né? E aí lembrar sempre também que os profissionais têm que estar equipados com todos os EPIs necessários para que também não sejam fontes de disseminação de doença. Muito bom. Para finalizar essa parte, como fazer a classificação do caso com estratificação da gravidade? Falando da síndrome gripal, da síndrome respiratória aguda grave e da síndrome gripal mais as comorbidades graves. Então, a síndrome gripal é aqueles sintomas que a gente vem falando, né, durante essa entrevista. Os pacientes com febre, mais tosse, dor de garganta, cefaleia, mialgia, mas que não apresentam nenhum grande desconforto, nenhuma desestabilização de nenhuma de suas comorbidades, por exemplo, eles são considerados casos leves, né, e o direcionamento para eles é né, como eles vão ser manejados vai ser de uma forma. Pacientes que apresentam todos esses sintomas, mas são hipertensos descompensados, diabéticos descompensados, gestantes de alto risco, idosos, imunossuprimidos, portadores de neoplasia, doença respiratória crônica, todos esses são pacientes de alto risco, né, para gravidade, e esses vão seguir outro direcionamento, são casos graves, né? E além disso, pacientes que apresentem descompensação, né, de algum quadro respiratório, então o paciente começa a dessaturar, paciente que apresenta dispneia, taquipneia, né, pacientes que apresentam hipotensão, descompensa após a infecção suas doenças crônicas, né? Todos esses são pacientes que são considerados graves e devem ser encaminhados para centro de referência. Então agora a gente finaliza essa parte e na próxima parte nós entramos diretamente no manejo das condições clínicas.